mais do que uma simples estampa de camiseta ou um símbolo de internet, as letras de música de Robert Nesta Marley ou Bob Marley eram repletas de muito amor, louvores ao Deus, clamores por paz, união, solidariedade, críticas aos sistemas que geravam fome, miséria e guerra, e muito, muito mais. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação, e seja muito bem-vindo a mais uma História Preta. Hoje vamos falar sobre o maior reggae man da história, Bob Marley. É logo depois da vinheta. Antes da gente continuar, deixa o like se você gostar desse tema. Também não deixe de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo e segue a gente lá no Instagram, @dose-da-história. Bora lá? Em 2017, numa entrevista para a revista Época, o escritor jamaicano Marlon James, vencedor do Man Booker Prize, autor do romance Breve História de 7 Assassinatos, onde as narrativas giram em torno da tentativa de assassinato que o cantor Bob Marley sofreu em Kingston, na capital da Jamaica, em 1977, ele foi perguntado por que o rei do reggae seria perigoso para a elite jamaicana. E ele respondeu: sim, ele era perigoso. Se ele não fosse perigoso, não teriam tentado assassiná-lo. Antes de Bob Marley, as pessoas comuns não pensavam por si mesmas. Havia sempre alguém que pensava por elas. Na casa da minha avó, não havia fotos da família na parede, mas dos políticos. Essa ideia de que você pode pensar por si próprio e não precisa que alguém venha à sua casa e lhe diga o que pensar era perigosa. Tanto a direita quanto a esquerda se beneficiavam se o povo não pensasse, se o povo não questionasse o que os políticos ofereciam. Bob Marley ensinou os jamaicanos a questionar o poder, a perguntar por que nós continuamos pobres, ano após ano, se trabalhamos tanto para vocês. Vocês nos distribuem comida, mas nós continuamos pobres. Por quê? Ninguém havia feito essas perguntas antes. Foi Bob Marley que levou as pessoas comuns, nas ruas, nos guetos, a fazer essas perguntas, a questionar o poder. De repente, a ideia de uma nação pobre como a Jamaica se enchendo de pessoas se perguntando por quê se tornou perigosa. Essa autonomia de pensamento, essa autodeterminação foram coisas novas e não foram trabalho de intelectuais ou políticos, mas de um cantor de reggae. A carreira musical de Bob Marley começou por volta da década de 60, mas ela ganha maiores contornos lá pela década de 70, junto com sua banda The Wailers. Nessa época, a Jamaica vivia mergulhada em inúmeras e profundas crises sociais e políticas, além de viver sob influência da Guerra Fria. Na época, sendo liderada por um governo socialista, para a cartografia ideológica daqueles tempos, a Jamaica tinha limites que faziam fronteira com Cuba e a União Soviética, mesmo que geograficamente a Jamaica esteja mais próxima de Miami, por exemplo. Para adicionar mais um detalhe a esse contexto, as estruturas sociais e políticas do Brasil... já penso em estrutura fragilizada, já penso em Brasil, perdão. Ok. Para adicionar mais um detalhe a esse contexto, as estruturas políticas do país estavam fragilizadas porque faziam menos de 2 décadas que a Jamaica tinha ficado independente do Reino Unido. Um ponto muito marcante de encontro entre essas crises sociais e políticas e a carreira de Bob Marley foi a participação dele em um evento chamado Smile Jamaica, que culminou naquele atentado que citei lá no começo do vídeo. Mas o que foi esse evento e por que ele seria importante para ser citado aqui? O Smile Jamaica foi um evento promovido por Michael Manley, o então primeiro-ministro da Jamaica e candidato à reeleição, de acalmar os ânimos da população, promovendo um show gratuito de Bob Marley. Houve
Houve quem dissesse que essa era uma tentativa do primeiro-ministro de se promover politicamente e vencer as eleições. O próprio cantor, inclusive, nutriu essa desconfiança, já que ele naturalmente já desconfiava muito da classe política. E o fato de Marley adiantar as eleições para o 15 de dezembro, apenas uns 10 dias depois do show, meio que confirmou essas desconfianças. A partir de então, o cantor passou a receber várias ameaças de morte e sofreu o atentado no dia 3 de dezembro de 1976, quando 7 homens armados entraram na casa em que Bob estava junto com sua esposa e sua banda e atiraram contra todos. Bob Marley não morreu nesta noite, mesmo com um tiro no peito. E ele tocou no festival no dia 5. Marley lançou dezenas de álbuns durante toda a carreira, todos de qualidade muito boa, mas um que tem bastante ênfase política é o Survival, de 1979. Nesse disco, há profundas críticas ao sistema político capitalista, racista, conservador e excludente. Diversas faixas do álbum são preenchidas dessas críticas políticas e sociais. Exemplo disso são as faixas Survival, que fala da sobrevivência negra, Africa Unite e Zimbábue, que se tornou o hino da revolução dessa nação. Existem relatos de que Marley escreveu essa música em apoio aos grupos guerrilheiros marxistas negros que estavam travando essa batalha, onde morreram cerca de 30 mil pessoas. Depois de 15 anos de guerra civil, a antiga Rodésia se tornava um dos últimos países do continente africano a se livrar do jugo estrangeiro. Vale lembrar que já fizemos aqui no canal um vídeo sobre neocolonialismo, contando o episódio da Argélia Francesa. Se você quiser assistir, vou deixar aqui no card, ou aqui do outro lado, não lembro. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, saber mais sobre esse neocolonialismo na África, é só pedir aqui embaixo nos comentários que a gente pode produzir esse material para vocês, beleza? Bem, agora voltando, convidado a fazer um show histórico no dia 18 de abril de 1980, na capital do Zimbábue, Harare, a antiga Salisbúria, Bob Marley pagou do próprio bolso as despesas de viagem da sua banda. Astro de renome na Europa e nas grandes cidades dos Estados Unidos, o maior reggae man da história era praticamente desconhecido na África, assim como o movimento Rastafari, mas incendiou a plateia em festa do novo país que surgia quando começou a cantar Zimbábue, música gravada no ano anterior, que conclamava a autodeterminação dos povos, a revolução, a luta pelos direitos individuais. Infelizmente, 11 de maio de 1981, Bob Marley veio a falecer vítima de um melanoma, um câncer, que tratava há cerca de 4 anos. Desde então, o mundo ficou apenas com a memória do maior reggae man que já passou por essa terra. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas redes sociais para conteúdo diário de História e Ciências Humanas e até a próxima!